Salve, salve, galera! Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Agora é literalmente boa a qualquer hora, porque você pode estar em qualquer fuso, porque hoje é um episódio especial. É um episódio internacional. Se você quer saber como é que funciona o gerenciamento de risco de uma seguradora bem famosa, não sai daí que a gente vai te dar uma aula sobre seguro hoje. Bem-vindo ao episódio especial de hoje do Planejando Bem, seu podcast semanal sobre o que realmente importa. Roda a vinheta! Antes de você começar, porque você empolga, você gosta, você não para, lembrar, né, que a gente tem aquela planilha no nosso site, né, no planejandobem.com.br, né, quase que foi arroba de novo. Lá você consegue saber um pouco mais sobre o trabalho que eu e o Bruno a gente faz, a parte das câmeras. E para ajudar vocês, lembrando, né, essa planilha é para te ajudar a planejar um pouco melhor a tua aposentadoria, pelo menos você saber quanto que você precisa guardar para ter uma terceira idade um pouco mais tranquilo e não precisar arrumar aquele emprego que vai mais te prejudicar do que te ajudar. Né? Se você gosta de aposta esportiva, você precisa apostar com responsabilidade. A ACO Bet não é um site de apostas. A ACO Bet te ajuda a calcular a Fairline, a aumentar suas possibilidades e você saber as probabilidades que você tem de ganhar em determinada aposta. Se você for apostar, aposta com responsabilidade, aposte com a ACO Bet Tank. Isso é animal. E o QR Code deles está aqui na tela com o site. É só clicar que você vai cair lá e vai conseguir calcular exatamente o que você precisa para vencer numa aposta esportiva. Por que clica no QR Code? Eu sou meio chucro, né? Você consegue, eu acredito. Bom, vamos ao que interessa. O nosso convidado ele é solteiro, alô mulherada, nascido em Buenos Aires. Por ele parava aí, né? Por ele parava aí. Vocês vão entender o que eu estou falando na hora que a câmera for para ele. Ele mora no Brasil já tem um ano, formado em Economia pela Universidade Católica da Argentina, pós-graduado e mestre, o cara tem um mestrado em Finanças, gerente de subscrição de risco pela Chubb Seguradora e já atua no mercado securitário há 10 anos. Música alta, plateia, pode bater uma palma muda aí. Santiago Iturbi, seja bem-vindo, meu velho, obrigado. Olá, chicos, como estão? Muitas graças. Olá, meninos, muito obrigado pela apresentação, agradeço muito pelo convite. É um prazer. Né? Tá feliz? Eu tô muito legal. Você nem falou para as pessoas que ele tem uma característica um pouco complicada de preferir Maradona ou Messi, se prefere. Vamos começar a colocar já um problema com os teus irmãos, depois a gente fala dos nossos. Então, faz pouco tempo que aconteceu o que aconteceu. Eu não queria dizer sobre isso, vocês que trouxeram o tema, mas nós somos os campeões do mundo com Messi, então eu tenho que falar que é mais Messi, mas messianos do que Maradonas. Mas também eu te digo que é muito difícil escolher entre Maradona e Messi. Você gosta com muita paixão, é bem difícil escolher um dos dois. Então, agora é Messi, para mim, é muito especial. Agora vamos para a próxima saia justa, entre o Messi e o Pelé. Que foi saia justa para ele? Estamos falando justamente. Estamos falando disso. Nunca vi Pelé jogando. Eu respeito muito, mas o Messi, se eu preciso escolher, eu vou escolher o Messi. Me desculpe, mas começamos com uma pergunta difícil, errada. Você jogou contra, não, mas tá tudo bem. Daqui só melhor. Agora acabou a polêmica. Santiago, acabou, né? Qual a principal diferença que você vê da Argentina para cá, o Brasil, do ponto de vista cultural e profissional? Bom, o mercado argentino vem sofrendo há alguns anos já, alguns problemas econômicos que são já grandes e tem uma questão do que podemos desenvolver no mercado. No mercado não precisa unicamente do país, mas também investimento e outras coisas que na Argentina está fechado a isso há mais de 10 anos. Tem diferenças também nesse sentido de desenvolvimento. O Brasil é um país continental e tem outro tipo de teto e tem se desenvolvido muito mais nos últimos anos. É um país muito mais emergente do que é a Argentina hoje. Sempre vai ter essa bilateralidade entre Argentina e Brasil, porque comercialmente nós somos irmãos.
Brasil tem se desenvolvido muito mais, tem muito mais potencial que a Argentina, não tenho dúvida, mas não tem somente diferença do idioma, tem outras diferenças que eu levo mais para a parte econômica que tem se desenvolvido que a Argentina não desenvolveu. Não tem a ver com que não conseguiu realizar quando toda a região conseguiu. Essa é a realidade. Não é somente que a Argentina ficou para trás quando a região estava indo para frente. Hoje o mundo é muito diferente, tudo está mais complexo, mais difícil, mas estamos indo para frente e a Argentina ficou um pouco para trás. Santiago, te perguntar uma coisa. Você está no mercado securitário há tantos anos, né, e acho que você conseguiu ver diferenças culturais que envolvem esse mercado, né, toda a América do Sul. E a gente já tem alguns episódios atrás, a gente falou sobre isso, sobre quando que as pessoas começam a se preocupar. Lógico que se preocupar com o seguro é uma questão cultural, né? Mas essa cultura ela é formada por hábitos, principalmente por necessidades. Então, se a gente for olhar até para a pirâmide de Maslow, a gente sabe onde que o cara vai começar a se preocupar com o seguro ou não. Você acha que as diferenças econômicas entre os países da América do Sul, eles favorecem a ter uma facilidade maior de entrada do seguro nesses países do que em outros? Então, sim. O que eu posso dizer sobre isso, o que eu conheço em relação do seguro, do mercado de seguros, tem países que se desenvolveram mais do que outros. E não tem a ver pela indústria ou pelo PIB do país, não porque é maior que desenvolve mais o seguro. Não. Você falou uma coisa que é importante, a parte cultural. Tem países onde a cultura do seguro está mais presente nas pessoas, o que eu diz um pouco. Você me perguntou, ou você pergunta para um grupo de pessoas do Brasil, Argentina ou Chile, se tem seguro de vida ou de carro. Tem a ver muito com a atividade do país. O único país que pode estar mais desenvolvido é o Chile, né, em relação de indústria e seguro. Mas, para mim, o teto do seguro como indústria está bem alto em relação do que as pessoas conhecem, ou sabem, ou entendem. Tem muita coisa que eles precisam desenvolver. Estamos longe do que Estados Unidos, Europa, comparado com seguros, que as coisas básicas e do dia a dia estão com o seguro ou asseguradas. E a gente não vê isso aqui quando a gente conversa com pessoas. Você tem um seguro por telefone? Para quê? É um custo absurdo. É outra percepção. E onde existe essa cultura do seguro como o ponto principal de desenvolvimento ou desafio da indústria do seguro. Na América do Sul, sem nenhuma dúvida, é a percepção do seguro. Eu estou tentando te vender um seguro e você vai ver que a abordagem das pessoas, ou a resposta é tipo, para que serve isso? Não. Se quebra, eu compro um outro. Deve ser difícil. Como que isso funciona? E às vezes é muito mais simples do que eles pensam. É uma mudança cultural que a indústria tem que fazer na América do Sul. Você acredita que essa mudança cultural parte da mentalidade das pessoas, que de dentro para fora ou de fora para dentro? A hora que a economia melhorar, as pessoas vão passar a pensar mais sobre isso? Ou elas, independente de como esteja a questão econômica, conseguem se conscientizar disso a partir de agora? A pergunta é ótima nesse sentido. Eu não sei se uma pessoa se tem a ver com desenvolvimento, se cresce a economia primeiro e as pessoas têm mais dinheiro no bolso e assim tem mais pólices. Eu acredito que tem a ver, tem uma parte que sim, por uma situação normal. Sim, quando tem mais dinheiro, tem essa possibilidade para chegar nessa situação, mas é a indústria do seguro, a área bancária, tentar explicar de uma forma mais simples, que seja acessível, que vá em relação daquilo que é para todos e que é simples para todos. Eu acredito que os bancos também têm a ver com isso. Quando você ia pegar um crédito do banco, um empréstimo, era bem difícil. Agora é 4 passos. Então, o seguro está se desenvolvendo para ser mais simples, que tem a ajuda da tecnologia, mas não acredito que seja só de economia, que aumentou o PIB
PIB 30%, 40%, então o seguro aumenta. Não, eu acredito que a indústria relacionada com a tecnologia e com as coisas que eu já mencionei começa a chegar a pessoas que antes não chegava, que ficava longe do seguro. E também, o dia a dia, um celular, por exemplo, não tinha o custo que tem hoje. Hoje tem celulares que têm $1.500, por exemplo. É para entrar em um ponto que hoje é uma realidade que antes não existia. Antes era diferente nesse tipo de questões. Então, se tem uma parte econômica, tem uma parte da indústria, que é chegar a todo mundo, e tem a parte tecnológica. Eu acredito isso. Eu perguntei isso porque eu acredito que você também, Fê. Eu me deparo com muitas pessoas que se conscientizam do seguro, porque a partir do momento que elas conversaram com a gente sobre isso, só que aí entra a questão econômica. Muitas vezes o momento que ela está vivendo não permite com que ela consiga, até embora ela tenha achado importante. Então acho que se conseguisse mesclar os dois cenários, seria talvez um mundo perfeito, né? Mas perfeição também não existe. Eu acho que a gente teve um episódio que a gente falou sobre isso um pouco, que é por que a gente tem um seguro de bens tão forte no Brasil. Eu não sei se na Argentina também é tão forte, tipo, o seguro de carro lá. Você falou, é obrigatório, né? O seguro de carro na Argentina é obrigatório. Mas eu lembro que quando a gente falou sobre isso naquele episódio, a gente falou que era a questão principalmente da inflação na época dos nossos pais, que tinha uma dificuldade muito grande de comprar um bem, aquele bem ficava extremamente gerou uma mentalidade de escassez. Mas uma mentalidade de escassez muito forte, então todo mundo fala assim, não, como é que você tem coragem de andar com um carro sem seguro? Mas o cara não parava de pensar que a capacidade produtiva dele não estava segurada, porque não deu tempo de chegar nessa reflexão ainda, talvez. Exato. Santiago, hoje você atua na Chubb, na área de subscrição de risco, análise de risco. Explica um pouco para a galera o que é de fato a análise de risco, subscrição de risco, gerenciamento de risco e um pouco mais sobre o seu trabalho. Bueno, a ver. Bom, seguro de crédito é um seguro que atua geralmente sobre ter seguros de vendas a prazos. Por exemplo, se a venda é à vista, a prazo ou intercompany, que tem a ver com as empresas do grupo, mas nós atuamos na vendas a prazo. Essa policy é assegurar as vendas a prazo, parcelado. Então, a primeira coisa é quem são os clientes, analiso a indústria, vejo quem são os seus clientes e eu dou um crédito para eles. Quando acontece isso, eu dou a possibilidade ou a segurança que se alguma coisa acontece com o comprador, eu como empresa ou companhia de segura, vou indenizar você. Sempre a policy de crédito tem uma participação da companhia de seguro, uma porcentagem alta, e também tem uma participação de quem adquire a pólice. Por quê? Tem uma sociedade, uma parceria. Você me dá informação, eu analiso, no final, quem obtém a pólice é quem conhece a indústria. Eu posso analisar a indústria de eletrônicos, agro, metalúrgica, muitas indústrias, mas quem está no dia a dia, como eu falo, no campo, são seus assegurados. Então você precisa conhecer o mercado, ver como atua, os prazos, quem é o comprador, a força que tem a pessoa que entrega os bens, pode ser um líder de mercado, pode ser um fornecedor que tem um commodity em todo lado. Você tem que entender qual que é o papel do assegurado no mercado. E aí você vai brincando com os limites de crédito, e faz sua análise de risco, e você vai entendendo melhor o que é a indústria, mas sempre com uma parceria que você tem com eles, porque definitivamente eu sempre penso como quem é o assegurado e qual que é a posição que ele tem, porque você sempre vai ter mais informação que você e você precisa então estar trabalhando em conjunto com eles. Quando você falou que a seguradora ela assume uma porcentagem alta, fica mais ou menos em quanto essa divisão? 85% e 95% deveria ser indemnizada pela
companhia seguradora e a outra parte é para quem obtém a pólice. Geralmente a estrutura que se desenvolve é essa. Eu tenho que dizer, normalmente é 90% que se assegura pela companhia e 10% fica para quem obtém a pólice em geral. É bastante. Caraca, eu achava que era muito menos. Que, sei lá, a empresa ficava com 30% e a seguradora com 70%. É basicamente Uy, ojalá. Ah, se fosse, tomara que fosse desse jeito. Hoje em dia você tá achando que foi. No, sí, no, es más Sim, relacionado al tem essa relação de 90%. Depois você tem uma outra estrutura da pólice que tem mais detalhes técnicos de como se estrutura a pólice. Se você tem uma franquia, sim, não. Tem muitas questões em relação dessa estrutura da pólice. O bom que tem um seguro de crédito é que vai ter um standard, vai ter um padrão na pólice geral, mas você pode adaptar de acordo com a indústria. Não é a mesma coisa um seguro com 3.000 clientes, que você vai precisar assegurar eles, que um outro que tem 10 clientes. Então você precisa criar uma estrutura lógica para ele, para poder trabalhar, porque definitivamente não pode acontecer que a pólice tenha 3 trabalhos ou mais trabalho para o assegurado ou que prejudique as vendas. Não. Está aí para qualquer acontecimento que precise um pagamento. Eu não posso estar deixando mais complexa a vida do assegurado por ter uma pólice. Preciso ajudar para que seja mais fácil, que tenha proteção, e eu adapto a pólice de acordo à sua atividade. Às vezes é possível, outras vezes não tanto, mas você vai ter um trabalho extra, porque você está pondo um terceiro no seu dia a dia. Então, sim, é legal, mas eu preciso adaptar toda a estrutura do portfólio dos clientes. A gente teve um caso recente aqui no Brasil, a famosa. Num caso como esse, eu imagino o varejo, ele compra, os setores do varejo também compram uma pólice de risco de crédito. O que acontece nesse caso famoso que você está mencionando é que as apólices em geral estão com quem? Com a fábrica de celular, geladeira, alimento e bebida. Você vai ter compradores em comum. Pode ser uma loja por departamentos, e geralmente são aqueles, no Brasil, por exemplo, tem esse tipo de clientes, sim. São os que fabricam os celulares, empresas internacionais que fabricam esse tipo de aparelhos. E como uma notícia como a que saiu dessa empresa, que é até bom a gente não falar o nome, mas todo mundo aqui sabe qual que a gente está falando. É da América do Sul. É isso, e é vermelho e branco o símbolo. Mas parece São colores que não me gustam. São cores que eu não gosto, mas é uma questão... Porque eu sou de Boca, mas não tem a ver nada com nada. Mas ela foi rebaixada parecido com o River Plate uns anos atrás, né? Então, assim eu gosto dessa relação das cores. O quanto que... Nesse caso, simulando que... Simulando que essa empresa contratou uma pólice. É para proteger os clientes dela, por exemplo. Os fornecedores dela serão pagos em caso que acontece um errinho no balanço, igual aconteceu de 20 milhões de reais. Sei lá, alguma coisa. É o fornecedor dela que está protegido pela pólice? É algo diferente. É um pouco diferente disso. Não é a loja que obtém a pólice, é quem fabrica e vende. Então, eu sou um fabricante de celular, eu tenho minha fábrica em qualquer lugar do mundo, eu vou vender naquela loja por prazo ou parcelado. E o que nós olhávamos, você vai vendo o balanço, faz o limite de crédito em algum momento,
você tem uma exposição maior ou não. Eu vou dizer que é uma Black Friday é melhor ou é no Natal, se é de alimento e bebida, se acontece na Páscoa ou no Natal, você vai ter um pouco mais de exposição, mas não quem obtém a pólice não é a loja. Normalmente são o produtor, o fabricante de eletrônicos, são todos eles. O que acontece é que todos eles, para com essas lojas que estão em todo o Brasil, que são gigantes, que tem mais de 1.700 lojas, todo mundo vende para eles, então todo o mercado vai ficar afetado, sim. Em outros casos, acontece que seu cliente vende só para um cliente. Pode ser um problema maior, mas se afeta só com uma empresa e não todas. Nesse caso, Brasil é gigante, tem muito fabricante de celular, importador de geladeiras, e essa loja tem um jeito mais de supermercado. Como eu conheço, e vocês, quando você vê o público, o conhecimento, tem muito distribuidor, tem fornecedor de indústria de bebida e alimentos que não é tão comum em outro tipo de lojas parecidas com essas. Mas já aconteceu esse problema na Argentina. Eu venho de um país que já caíram muitas empresas desse jeito, então não fico com muito medo em relação a isso. Mas sim, é um golpe, é uma situação que vai dar um aprendizado para a indústria como um todo. Eu vejo uma parte positiva. Eu sou otimista. Qual é a parte positiva? Isso aqui, que muitas pessoas vão começar a pensar, olha, existe um seguro de crédito. O seguro de crédito, o que protege? Protege uma cadeia. Protege toda uma cadeia. E existe uma pólice de crédito que se eu tenho um problema gigante, como aquele que aconteceu, eu vou ter um problema, ele vai me afetar, mas não vai ser um problema gigante. Então, o mercado vai começar a observar, e outras indústrias também, como um conhecimento público, como não ter nada a ver e não foram afetados, talvez uma empresa cirúrgica, ou se acontece comigo, e se acontece com a empresa do lado, como funcionaria? Então vai começar a ouvir um pouco mais e entender que o seguro de crédito, que e voltamos no tema anterior, você tenta medir de PIB brasileiro com outro tipo de seguro, é uma diferença. O teto é muito alto e você pode explorar em qualquer lugar que você vai encontrar pessoas que vão desejar adquiri-lo. Então, se vai estar aí ou não, dispostas a ter mais risco ou não, é uma outra coisa. Mas eu acredito que a parte positiva, que seja público uma coisa e que os seguros, as seguradoras vejam que o produto funciona, tem impacto, e que outras indústrias que não se afetaram com esse problema vão vir para conhecer, explorar. Antes estava do outro lado. Eu tenho meu portfólio muito saudável, não tenho nenhum problema. E agora, como que era aquela coisa que aconteceu? Eu acho que o que você já está falando é que vale para tudo. Você fala de seguro de pessoas, seguro de crédito, seguro de bens, de automóveis. A parte necessária para alguém ter um é conscientização, né? Conscientização vem do medo de acontecer alguma coisa. Essa empresa que tem acordo do River Plate conscientizou uma cadeia de empresas, de pessoas, de microempresários, através da besteira que ela fez. De altos custos, mas é isso, né? Acho que é nessa linha, né? A conscientização acho que é o mais que a gente consegue tirar de positivo disso, acho. E, ô Santiago, antes da gente ir para a pergunta da plateia... tem que contar isso, isso é novo. Tem novidade no Planejando Bem, graças a essa edição especial. Hoje vai ter pergunta da plateia. A gente tá com plateia aqui, gente. Mas, antes da gente ler, que tipo de detalhes que vocês analisam para minimizar o máximo possível de risco de uma empresa, mesmo quando ela aparenta ser saudável?
No, ahí es lo que te decía antes. O que eu comentei anteriormente. Como alguien que trabaja tal vez Você trabalha na área de risco, obviamente que hay una parte tem uma parte quantitativa e qualitativa. A quantitativa tem a ver com o balanço, números, faz todas as métricas, medidas, tem vários locais que você obtém informação. Também trabalhamos com exportação, então eu posso dizer que é um estándar em todas as empresas. Quase todas têm suas medidas, seus scoring. Então, a parte que eu estava falando é um pouco de ir e conhecer, know your customer, como que é a área de análise, quão perto está do produto, quão forte o produto que vende, se tem está diretamente vendido para alguém, se é essencial para o comprador, e ver como é analisado tudo isso. Você vai se sentir confortável ou não com essa apólice. Não nessa empresa, mas em outra. Você vai vendo que o desenvolvimento da empresa tem uma estratégia mais comercial, é mais forte que a área de risco. Então, talvez a empresa quer ser de um jeito que a polícia fala assim, calma, não sei se você vai crescer tudo isso esse ano. Por que você quer crescer desse jeito? Porque eu quero essa estratégia. Então a gente vai conversando e a gente termina sendo um parceiro. Você precisa focar nessa parte dos números, porque os números vão decidir qual que é o horizonte desses riscos. Mas também tem uma parte qualitativa que eu, por exemplo, estar no campo, estar com a empresa, entender como fazem seus análises, para onde eles vão, qualquer estratégia. Então, é um pouco disso. Porque você se torna um parceiro. E são eles que conhecem a indústria. Eu posso trabalhar 10 anos ao lado com essa apólice de seguro de crédito. Eles transitam todas as indústrias. Mas quem sabe da indústria, em particular, é quem obtém a apólice. A gente precisa estar do lado. Show. Então vamos... O pessoal caprichou aqui. Umas perguntas bem específicas, né? Porque alguns diretores da empresa que tem a mesma cor do River Plate estão cobertos pela apólice contratada e outros não. Não, isso não te puedo, porque não é o seguro de crédito. O seguro de crédito não está relacionado com os diretores, então eu não posso responder o porquê. Não que eu não queira responder, mas eu não tenho o conhecimento técnico para dizer. Não estou tentando fugir, mas eu não sei, realmente não sei. Não, tranquilo. Grandes companhias já têm o hábito de procurar e negociar seguro de crédito como uma forma de proteção para elas. As pequenas empresas, o microempreendedor, o pequeno e médio empresário, também faz sentido para eles esse tipo de proteção? Ou é algo para as empresas que têm um volume de faturamento muito maior? Não. A ver. Aí é o que... Então, o bom do mercado brasileiro é que vários players, várias companhias de seguros. E nesse número, você vai ter algumas que têm uma estratégia de ir para o cliente com que tem um ingresso meio ou grande, ou diferente tipo de faturação. Mas isso depende, para mim, é sempre ter maior quantidade de mais empresas asseguradoras no país. Brasil tem muito, Argentina não. A Argentina tem poucas. Então está bem dividido. E você vai escolhendo o que você quer e não o que o mercado demanda. É diferente. Agora, o seguro de crédito depende do desejo. Você pode fazer uma apólice com uma baixa faturação, se você deseja como companhia de seguros, ou pode mudar essa estratégia com uma empresa que fatura muito. Então, realmente, a ideia é que toda a cadeia esteja coberta, mas isso depende da quantidade de companhias de seguros que tem no mercado. O ruim da América do Sul, nesse sentido,
e da América Central também, são poucas empresas ou companhias de seguro. Você pode ter muita demanda, mas é você quem escolhe o cliente, a quem você vai. A gente não fala cliente, a gente fala assegurado. Quem você escolhe. E aí tem a ver com você cria um portfólio do mercado. Então, somos 3 empresas, 3 companhias, a gente vê o que chega e vai decidindo, escolhendo o que convém pra gente. Então, pra mim, Brasil tem uma coisa positiva, que você tem muitas companhias de seguro com diferentes targets. Tem a empresa que fatura, sei lá, uns 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês, ela pode até ver sentido no seguro de crédito, mas talvez tenha pouca seguradora para atender ela. Hoje é mais ou menos por aí? Exatamente, é isso. Mas para mim a cultura do empresário de empresa pequena, ele tem dificuldade de enxergar o seguro como um investimento e vê como um custo a mais. Então, tomara que isso vai mudando e que seja somente empresa pequena que tenha essa ideia, porque são as que têm menos a proteção quando um cliente não paga. Então, por exemplo, na empresa que eu estou hoje, esse tipo de empresa a gente não enxerga. Mas sim, tem empresas faturação pequena que outras companhias de seguro enxergam esses segurados. E as corretoras já sabem para onde focar no Brasil. Em outros países, eles jogam o cliente no mercado e escolhem se asseguram ele ou não. Mas aqui você sabe para onde vai. Qual os impactos, eu até ia te fazer essa pergunta também, do caso da empresa que tem as cores do River Plate para a sociedade em geral, você acredita que tem? Bueno, a ver, desconfiança sem dúvida. Falta de confiança, eu diria. Vai existir falta de confiança. Mas eu tento ver o ponto positivo, o lado positivo, como é um caso público, o seguro de crédito nessa indústria do seguro pode aproveitar isso e dizer sim, outras indústrias começam a chegar e tem um impacto negativo para a sociedade no sentido que conhecimento público não foi... É difícil de dizer se foi alguma coisa estrutural, financeira. Aí tem várias coisas envolvidas, mas normalmente o que acontece é uma empresa que quebra, tem algum problema judicial, talvez que teve uma estratégia comercial errada. Dá para entender? O tradicional é uma coisa ou outra. Você está em um mercado que você teve uma queda porque você achou que era o caminho da estratégia comercial. Você foi e não deu certo. Teve muita inflação, caiu o consumo, o produto não foi... ou não teve aceitação do produto como você pensou, você ficou com dívida. Esse caso em particular, para mim, essa é uma opinião particular, está fora da caixa. É bom de que todo mundo, ou todo o Brasil, está sabendo sobre isso, mas é uma questão que o seguro de crédito está participando, mas está fora da caixa. Eu quero tentar diferenciar aqui. Eu não vejo que essa loja teve uma estratégia errada na área comercial e não teve algum outro problema. Não, está fora desse cenário. Segundo minha experiência, que eu já tive em outros países, a companhia pensamos que ia para lá, me apoiaram, ficou com dívidas, vamos criar uma fábrica para vender muito, a inflação 100% na Argentina, problemas de exportação, e aí você tem um custo muito alto, você não consegue pagar, então quem tem a apólice, isso é que acontece mais tradicionalmente. Aqui, acredito que é um dano da sociedade, que você me perguntou. É uma questão de... é uma outra coisa. Não é aquela coisa tradicional. Eu não sei explicar, mas o
os empresários, provavelmente vai ter empresários que não gostaram, porque quem se prejudica com tudo isso? O mercado brasileiro, os empresários brasileiros, porque os olhos que o mundo enxerga o Brasil, porque é um caso que não é pequeno, é gigante. Não deixa de ser brasileiros, é uma empresa antiga, muito reconhecida, não deixa de ser um problema para o mercado brasileiro. Mas eu já falo, é meu ponto de vista. Olhando de fora, me questiono, o que aconteceu aqui? Não é tão financeiro, é uma outra questão. Uma planilha que salvaram errado, deu uma API do código do Excel. Uma forma que deu errado. Aí para finalizar, o processo de recuperação judicial tem algum impacto nas seguradoras? Tem algum impacto? Tem um impacto. Por exemplo, no geral você tem prazos. Prazo de venda, faturas que você... ou notas fiscais que você entrega na indústria. Eu consigo chegar em 90, 120 dias. O período da safra no agro. E depois eu dou outros prazos. Se você tem um sinistro, eu pago em tantos dias, 180 dias. Mas quando tem a ver com uma recuperação judicial, isso fica mais curto. É a única diferença que tem. A companhia de seguro precisaria pagar antes. Obviamente precisa de documentos, burocracia que tem que fazer, porque você tem que apresentar todo. Agora é bem mais digital, é uma parte muito positiva. Os seguros têm migrado muito para o digital e acredito que isso é muito bom, muito positivo. E se faz muito mais rápido do que se fazia antes. E de notas fiscais ou que precisavam enviar, e agora tem outras técnicas que são muito mais rápidas. Mas o que muda é que fica mais curto o prazo para as companhias de seguro. Tem um terceiro que atua, que é aquele que organiza a recuperação judicial, que você tem que apresentar, demonstrar sobre a dívida, você tinha que falar, a minha exposição é tanto, e quem obtinha a apólice é tanto. Então, agora tem um terceiro que demonstra que essa dívida existe e, tecnicamente, para quem não conhece o produto, deixa os tempos mais curtos. Tem impacto na liquidez, você acha? Essa aceleração de prazo tem impacto na liquidez da companhia? Não. O seguro de crédito atua como qualquer seguro. Se você tem o contrato, depende da companhia, quantos sinistros você tiveram ao mesmo tempo. 5 sinistros juntos, provavelmente tem um impacto, mas não posso dizer, é uma coisa muito pontual de acordo com cada companhia de seguros. Cada uma, por lei, tem um conjunto racional, mas sim, tem uma situação quando acontece o sinistro de uma magnitude como essa, se você tem mais uma exposição de vários clientes, aí você já liga no telefone e pergunta algumas coisas, mas as companhias de seguro, na liquidez, quando pode acontecer? Se vem todo mundo junto, se tudo acontece ao mesmo tempo. Mas não é comum que tenha esse tipo de problema. Se não, é em outras linhas. Eu não conheço todas as linhas, mas um conflito Rússia e Ucrânia são coisas que para outro tipo de linhas de produto afetou muito, e é tudo junto ao mesmo tempo. Então, entender como isso acontece, eu não conheço profundamente como você precisa atuar nessa situação, mas no nosso caso não, no nosso produto não. Falando de seguro de pessoas, tem 3 coisas que eu acho que impedem, né, que a seguradora ela quebre numa situação dessa, que aumente muito a quantidade de sinistros, né? Tem 3 coisas que teoricamente a seguradora não precisa cobrir, que é um ato terrorista, tipo um 11 de setembro da vida, alguma coisa assim, fenômenos da natureza e pandemias.
O que não venga nenhuma Acontece, mais. né? Que não venha Parece nenhuma mais, raro, pelo amor mas de acontece. Deus. Pelo amor de Então Deus, são chega de pandemia. isso e atos de guerra, né? Atos de guerra também não colam. Mas se a gente for olhar para a seguradora que a gente representa, tanto a pandemia quanto o 11 de setembro lá nos Estados Unidos, O ato terrorista também. É verdade, ela cobriu. Então, ainda que seja um risco excluído, dependendo do tamanho da seguradora e o quanto que ela tem Tá disposta. de carteira e tem condição de arcar, ainda assim ela já honrou esse tipo de Faz compromisso. porque não vai quebrar, porque se fosse quebrar não fazia. Exato. É o que o Santiago falou. Se vai colocar em risco os outros caras, você não vai fazer. Mas você consegue. Bueno, es que ahí el seguro donde E nesse caso, gusta la industria y demás, quem gosta da indústria é quando atua. Sim, esses casos que são fora de qualquer tipo de contexto, né? Podemos chamar desse jeito, mas onde o produto finalmente funciona, você conhece partes que você não conhecia. Na realidade, nós atuamos no que é risco político. Alguns anos atrás, na América do Sul, tinha poucos países onde focava esse tipo de problemas. Quando eu falo político é nacionalização de empresa, atos de guerra, vandalismo. E agora, o que eu posso te dizer? Quando você vê a questão da região, é complexo todo o contexto regional agora. Mas o que você diz fica na memória um pouco de 11 de setembro. Depois, quando você lê os livros de seguros no 11 de setembro, o que aconteceu nos Estados Unidos. Ou 2008 também, quando foi o problema dos Estados Unidos, como foi relacionando e como cada problema as companhias de seguro tinham e como eles focavam. E quem assegurava as pessoas, o prédio, aviões, isso é mais direto. Mas também tem outros impactos, o prédio que ficava 5 quarteirões, que quebrou alguma coisa, e era uma empresa pequena. Tem várias coisas. Seguros de aeroportos, por exemplo, no caso de 2008, que tem uma empresa que quase quebrou e se quebrava os aeroportos, não tinham seguro, e se não tinha seguro não podia operar. Então imagina o impacto para os Estados Unidos, que não saia nenhum avião, que são um dos países mais desenvolvidos da aviação. Então são impactos colaterais que você nem imagina. E quando você vai... Eu li um livro, por exemplo, sobre o que aconteceu e sim, porque resgatou tão rapidamente os Estados Unidos, tem um impacto colateral que é muito mais caro, tem mais custo, mas faz parte disso. Catástrofes, são coisas muito gigantes, né, difíceis. Tem sempre alguém chorando, alguém vendendo lenço. Santiago, eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigado de coração por você ter parado o seu sábado de manhã, vir aqui conversar com esses dois malucos e contribuir para essa turma toda. A Cari tá aqui soltando rojão, só não vai explodir a sala, por favor. Onde a gente te encontra? LinkedIn, Instagram, Tinder, para quem quiser. A gente vai colocar o QR Code. Primeiro, eu felicito por estar. Primeiro, eu parabenizo vocês. É muito bom o que vocês estão fazendo e também eu gosto de poder ajudar. Meu LinkedIn, eu vou passar Santiago Francisco, é todo o meu nome. No Tinder não estou. E no Instagram, Santitur 77, mas não tem conteúdo como aquele que vocês têm, que é interessante. O meu conteúdo é só o futebol, então se você gosta de futebol, eu vou estar. Mas se não acreditem que eu sou tão interessante assim. Siga o podcast melhor. Obrigado mesmo, Santiago. Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida desse episódio, quiserem tirar alguma dúvida a respeito do que, assim, tem que ser bem sincero nisso, né? Nem tudo aí o Santiago vai poder responder ou vai poder ser falado, mas se tiver alguma dúvida a gente vai passar para ele, na medida que ele puder ele vai conseguir ajudar. Então se vocês quiserem mandar no direct aqui, né, nos comentários, o que vocês acharam, o que vocês quiserem saber um pouco melhor sobre esse episódio, a gente tenta fazer isso chegar no Santiago e quem sabe voltar para vocês. É muito legal. Lembrando que a gente também tem aquele canal para vocês falarem direto com a gente sobre assuntos de seguro
e gestão de risco em geral. Então, vocês podem mandar para o stories@planejandobem qualquer caso que vocês querem que a gente tenha uma ajuda, se isso for realmente relevante para muitas pessoas, pode acabar virando um episódio também. E no próximo episódio a gente vai falar sobre procrastinação, então não deixe para depois, ativa o sino, se inscreve no canal, se inscreve agora, já vai aparecer lá na sua timeline. @Bruno Toledo LP no Instagram, @FBornelli, @Planejando Bem, e a gente se vê no próximo. Obrigado, valeu gente. Fiquem bem, pessoal. Beijo. Muito obrigado.